Mais uma saída confirmada no Grêmio. Cristaldo acerta a rescisão de contrato. E no fim, ele não vai para a Major League Soccer, e sim volta para a Argentina. Os detalhes da saída de Aravena, já nos Estados Unidos para se apresentar no Portland. Quem volta ao time para o clássico Grenal de domingo que começa a decidir o título do Campeonato Gaúcho e a escalação provável do técnico Luiz Castro. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo, em nome de Arroz Prato Fino, cozinhar é compartilhar. E a Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. Mais uma saída no Grêmio, 21 jogadores já acertaram a saída nesta temporada. Franco Cristaldo acertou a rescisão de contrato. Uma negociação que já vinha acontecendo, estava muito bem encaminhada, mas agora está definida. A surpresa é que o Franco Cristaldo não vai para a Major League Soccer. Em princípio, ele tinha uma situação com o Toronto, do Canadá, que não se confirmou. Depois teve uma possibilidade também com o Atlanta, dos Estados Unidos, também não houve confirmação, e o destino dele deverá ser o Tajeres de Córdoba, na Argentina. Então, o Franco Cristaldo volta para o futebol argentino, de onde veio quando foi contratado para o Grêmio. Um jogador que teve alguns bons momentos, mas agora, especialmente do ano passado para cá, não confirmou, não teve regularidade, não teve qualidade, uma qualidade com sequência de boas atuações, por isso que o Grêmio teve que encontrar outras soluções e o Cristaldo vai embora. O Aravena já está nos Estados Unidos, vai jogar no Portland Timbers, empréstimo com opção de compra fixada em 3 milhões e 500 mil dólares. Então o Grêmio tem que torcer muito bem para o Aravena ir bem no Portland para conseguir vender ele depois, e aí será possível recuperar o investimento que foi feito na contratação dele. Faltam ainda alguns detalhes burocráticos para a assinatura da rescisão do Cuéllar, que também não vai ficar no Grêmio. Esse não tem clube encaminhado ainda, está acertando a rescisão do contrato com o Grêmio, agora vai ficar livre, vai ver o que é possível. Vamos acompanhar para ver onde o Cuéllar vai jogar a partir de agora. Mas no Grêmio ele não vai ficar. Então muitas novidades, mais saídas, e com isso vai se diminuindo o número de jogadores do grupo do Grêmio, que era considerado fundamental pelo técnico Luiz Castro, até para dar oportunidades para os jogadores das categorias de base, que realmente vem entrando. O Thiaguinho começou o ano como titular, aí depois perdeu o espaço, mas vai recuperar esse espaço pela qualidade que ele tem. E agora o Gabriel Meck, por exemplo, está ganhando espaço também, como um jogador aí que deve ter mais oportunidades para jogar. A dupla de zaga ontem foi formada pelo Gustavo Martins e pelo Vieri. Então tem muitos garotos aí que estão ganhando oportunidade para jogar. Deixa eu falar sobre o time para o Grenal de domingo, 18 horas, que vai começar a definir o título do Campeonato Gaúcho desta temporada. Tem jogadores importantes voltando, que não puderam jogar contra o Atlético Mineiro. Arthur, William, TT e Monsalve, todos deverão ficar à disposição da comissão técnica do Grêmio para o Grenal de domingo. Arthur, obviamente, volta ao time titular. TT volta ao time titular. William, acho que tem alguma possibilidade de jogar, desde o começo. E o Monsalve provavelmente vai ficar como uma alternativa no banco para o segundo tempo, porque ele teve um histórico recente de lesões e o Grêmio trata com muito cuidado a situação dele. Então o time provável do Grêmio para o Grenal: o Everton, Pavon, provavelmente como lateral direito. Marcos Rocha perdeu muito espaço. O João Pedro ontem também entrou no final, mas o Pavon está ganhando essa condição de titular da lateral direita. Teve um episódio ontem que me chamou a atenção na arena, e até na entrevista coletiva eu abordei isso com o Luiz Castro. Vejam a diferença da maneira como o torcedor do Grêmio está. Eu já vou voltar na escalação, mas eu gostaria de falar sobre a maneira como o torcedor do Grêmio está vendo o Pavon nesse novo momento. O Luiz Castro já disse, em uma entrevista recente, que é impressionante a dedicação do Pavon e a vontade dele. Pode botar ele de ponta direita, ponta esquerda, lateral direito, lateral esquerdo, que ele vai fazer o que ele puder e ele ajuda, ele corre o tempo inteiro. E ele tem uma dedicação e parece que o torcedor do Grêmio está reconhecendo isso. Ontem no jogo, teve um momento que o Pavon errou um cruzamento e foi aplaudido, a torcida aplaudiu ele. Quando teve a substituição no final, ele saiu aplaudidíssimo pela torcida do Grêmio, no momento que ele se dirigia para o banco de reservas. E não foi lá uma grande atuação do Pavon. Mas ele entregou disposição, vontade
marcação e tentou fazer o que foi possível ali como lateral direito. Então eu diria que tem possibilidade sim dele continuar nesta posição para o Clássico Grenal. Então o Everton, Pavon, a dupla de zaga, vou colocar uma dúvida, tem um treino de sexta-feira ainda para ver o que vai acontecer, Balbuena ou Gustavo Martins, Vieri e Marlon. O treino de sexta-feira deve ter um cenário mais claro do que pensa o Luiz Castro. Meio campo Noriega, Arthur de volta e o William ou Gabriel Mack, mas acho que o William tem uma possibilidade maior. TT pela direita, Amuso pela esquerda e o Carlos Vinícius de centroavante. Está aqui um time provável, né, do Grêmio, uma escalação que pode ser trabalhada pelo técnico Luiz Castro, especialmente no treino, repito, nesta sexta-feira, que será fundamental para definir o time do Grêmio para o Grenal. E aí, o que achou dessa escalação? Deixe a sua opinião, deixe o seu palpite para o Grenal e fique inscrito aqui no canal do Gabardo, porque a qualquer momento tem vídeo novo com atualizações, questões importantes desta movimentação do mercado do Grêmio e também do Clássico Grenal de domingo. O vídeo em nome de Arroz Prato Fino e de Gruppen. Muito obrigado a todos. Até a próxima.